Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, irmãos, continuando o nosso comentário acerca das bem-aventuranças, eu quero continuar aqui falando dos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, que está em Mateus capítulo 5, versículo de número 9. Então, irmãos, pacificadores, nós podemos entender, vamos dizer assim, vamos colocar de três partes. A primeira parte, nós nos reconciliarmos para com Deus. A segunda parte, nós, vamos dizer assim, uma intervenção em uma confusão, alguma desavença. E também a terceira parte, quando nós, que muitas das vezes estamos envolvidos em alguma situação, nós pacificamos a situação, nós e outra pessoa. Então, na primeira parte, nós vemos que quando Deus fala a respeito dos pacificadores, Ele também está colocando como nós pacificarmos, sermos pacificadores, no momento, numa questão de reconciliação para com Ele. Então nós vemos, irmãos, que quando Deus fala acerca disso, Ele está querendo dizer que nós podemos nos reconciliar com Ele. Fazendo isso, nós também seremos pacificadores. Nós podemos ser pacificadores, irmãos, também, quando nós pedimos perdão para Deus, como nós buscamos a Deus, como nós falamos com Deus, como nós nos arrependemos, e nós buscamos uma reconciliação para com o Senhor. Então veja que às vezes a gente pensa que é muito difícil, muito complicado, mas não é. Porque nós podemos nos reconciliar com Deus facilmente. Então nós vemos também, irmãos, o que? Aqui o comentarista aqui dessa passagem, ele diz assim, tem paz com Ele mediante a cruz. Então, através de Jesus, através da cruz do Senhor, nós temos a oportunidade de sermos pacificadores, nos reconciliando com Deus. Então nós vemos que as possibilidades, as oportunidades são dadas a nós. Basta nós querermos essa posição e buscarmos ao Senhor e buscarmos a reconciliação para com Deus. É por isso que ele diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, quando nós nos tornamos filhos de Deus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. E também, irmãos, a segunda parte, quando nós falamos acerca de bem-aventurados pacificadores, nós podemos dizer também que quando há uma situação, uma briga, uma desavença, às vezes uma fofoca, nós vemos, irmãos, que ao invés de as pessoas apartar a situação, o que elas fazem? Fermentam ainda mais. Então veja que o pacificador, quando a notícia chega até ele, ele procura apaziguar a situação, pacificar, e todos venham viver bem, e que todos venham em harmonia, venha haver perdão, venha haver reconciliação. Por isso que Jesus em Provérbios ele diz que 6 coisas a sua alma aborrece, e a sétima a sua alma abomina, que é o quê? Contenda entre irmãos. Então quantos hoje não têm, vamos dizer assim, fermentado essas contendas? Fermentado para quê? Nós vemos que para quê? Para que as pessoas venham ter mais raiva, vamos dizer assim, estão mais em desavença, e isso não é bom, não é saudável para a igreja. Jesus, Deus, Ele quer que nós vivamos em união com o nosso próximo. Para quê? Para que nós venhamos ter paz com Deus. Por isso, meus irmãos, que também na Epístola de João, ele diz, se nós não amamos a Deus, que não vemos, como é que nós vamos amar ao nosso irmão, ao qual nós vemos? Como é que a gente diz que amamos a Deus, ao qual nós não vemos, e nós dissemos também que amamos o nosso irmão que nós vemos? Desse jeito. Então, quando Deus fala isso, o que Ele quer dizer? Que nós temos que amar aquele que nós vemos, que às vezes é mais fácil do que nós amamos a Deus que nós não vemos. Mas nós vemos, meus irmãos, também, que Deus diz também que nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar. Mas, quando nós pacificamos uma situação, quando nós buscamos a reconciliação entre as partes, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Agora, quando nós fermentamos essa fofoca, fermentamos essa situação, irmãos, automaticamente as pessoas vão ficar com raiva umas das outras, e a situação vai se agravar, e as questões vão dificultar. Então, por isso que Jesus nos ensina que nós temos que amar os nossos outros. Quando ele estava dando o sermão da montanha aqui, quando nós fazemos isso, nós estamos cumprindo com o mandamento do Senhor, cumprindo com a vontade de Deus. Então, aqui serão chamados filhos de Deus, então nós temos que desejar isso, ser chamados filhos de Deus. E também, irmãos, tem aquela questão que quando alguém faz alguma coisa para nós, ao invés de nós brigarmos, discutirmos, falarmos um monte, revidar, vamos dizer assim, com qualquer situação, o que nós fazemos? Pacificamos. Às vezes as pessoas vêm fazer algo para nós e nós nos achamos no direito de ficar com raiva.
e nós damos no direito de reter o perdão. Aqui também, meus irmãos, nós podemos até colocar o perdão também, porque se alguém faz alguma coisa para nós, nós temos que perdoar. E perdoar muitas vezes não é aquele, meus irmãos, que é o ofensor, mas às vezes o ofendido. Então, às vezes, as pessoas estão com raiva de nós, estão numa situação, às vezes a gente se envolveu numa situação, numa desavença, e muitas das vezes a gente não é o culpado. Mas aqui, o que o Senhor nos ensina, bem-aventurados pacificadores, procura pacificar uma situação, corre atrás e procura ter paz com seu irmão. Então, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz.